A curandeira do interior explicou por que a mãe ouviu a voz do filho e encontrou macumba no túmulo. Meu nome é Marisa, tenho 67 anos e carreguei um segredo que me consumia como umidade na parede. Eu não sabia como deixar meu filho descansar. Guardei isso por 25 anos, escondido entre as pedras da lápide, dentro de cada flor que eu levava, nas orações que repetia mecanicamente. Hoje eu preciso contar. Não para chocar ninguém, não para provar nada, apenas para tirar de dentro do peito o que me corrói desde a noite em que ele foi embora. Rafael nasceu em 1977, num mês de agosto em que choveu fino. Era um menino miúdo com os olhos escuros da minha mãe e um jeito desajeitado de pôr as coisas nos bolsos. Cresceu rápido de alguma forma dolorosa. Aprendeu a cuidar de si depois que o pai morreu quando ele tinha 15 anos. Lembro do coração apertado tentando ser dois para nós, mãe e pai ao mesmo tempo. Trabalhou aqui e ali, fez amigo, fez briga, comeu bolo humilde entre vizinhos. Não foi um santo, nunca foi um vilão. Foi meu filho. Ele morreu em 2000, aos 22 anos. Me chamaram do hospital, sua presença é urgente, e eu fui andando com as mãos suadas, sem entender direito. A verdade crua me alcançou de uma vez. Atiraram nele. Não vou ficar contando como aconteceu. Não vou abrir o ferimento, nem trazer a cena de volta com detalhes que só serviriam para reanimar a dor. O que importa é que, naquele setembro, eu o enterrei com as mãos trêmulas. O coveiro jovem, o homem que limpou a terra com respeito, ficou até mais tarde comigo. Ele segurou meu ombro e disse: "Dona, o peso do mundo não cabe no peito de uma pessoa só." Eu queria acreditar que era possível que o peso saísse do meu peito. Não saiu. No primeiro dia de finados depois do enterro, eu apareci lá com flores. Foi uma promessa que fiz a mim mesma e a ele. Cheguei cedo, quando a neblina ainda grudava nas lápides, e sentei ali, perto da foto em preto e branco, e não saí até a tarde. Assim aconteceu no segundo ano, no terceiro, e assim se transformou numa rotina que tomou forma de liturgia. Eu limpava a foto, repassava um nome no mármore, ajeitava os crisântemos brancos, porque branco era pureza, era o que eu imaginava como descanso, e rezava até a voz ficar feita casca. As pessoas da cidade me conheciam, falavam de mim com uma mistura de pena e admiração. Ela é dedicada, diziam. Eu dizia que era amor. Eu dizia que era culpa. 25 anos é muito tempo para repetir uma palavra até que ela perca o som. Eu não contei as orações uma a uma nos últimos anos. Eu já sabia que cada Ave Maria, cada Pai Nosso, funcionava como um compasso que prendia algo lá embaixo. Eu ia e vinha com a certeza torta de que, se eu parasse, as memórias se desfariam. Talvez, pensei tantas vezes, se eu não cuidasse, se eu esquecesse, algo terrível aconteceria. O esquecimento viria como lâmina e me tiraria a imagem dele viva. Então, eu me mantive fiel a esse ritual de visita. Era quase um contrato silencioso. Eu cuidava do corpo e do túmulo. Em troca, eu mantinha viva a presença dele na casa e no meu sono. Só que, sem perceber, eu passei a tratar a dor como longa morada. Fiz dela residência fixa. Se você já perdeu alguém, talvez me entenda. A gente se acostuma a carregar. A dor vira uma bolsa pesada que, com o tempo, a gente aprende a pendurar no ombro sem reclamar. Eu carregava a culpa, o remorso e a esperança como se fossem flores que não murchavam, até que um dia, no finados de 2025, algo diferente aconteceu. A manhã estava clara e fria. Eu saí cedo, como sempre. O caminho até o cemitério me trazia memórias de mãos miúdas, de cortes de cabelo remendados pela minha mãe, do rosto de Rafael sorrindo num retrato de família. Quando cheguei ao túmulo, o sol já batia nas letras do mármore e a brisa passava com cheiro de terra e de relva. A rotina me acalmou automaticamente. Tirei do saco os crisântemos, molhei as raízes num balde, ajeitei a foto com o vidro limpo, peguei o terço e comecei a rezar. Faça-se agora o som do vento e o ar frio entrando pela garganta. Eu sinto ainda a textura do mármore contra as palmas das mãos, como se fosse sempre o primeiro toque. Mas naquele dia, quando eu apoiei a mão sobre a lápide para limpar o nome, veio um frio que não era do ar.
Era um frio que parecia subir da terra, como se a sepultura respirasse, e nessa respiração trazesse uma sombra fria que atravessou a minha mão. As flores murcharam diante dos meus olhos. Não foi uma coisa lenta, não. Foi como se alguém tivesse passado um pano por cima delas, e em segundos ficaram espetadas e secas. Eu senti a sucção do mundo por um tris de segundo, uma sensação de nada sugando tudo, e o cheiro das flores mudou. Deixou de ser perfume e virou pó. Ouvi um som. Primeiro pensei que vinha debaixo de mim, um arranhado abafado, como se algo batucasse de dentro da terra. Depois ouvi batidas, mais nítidas, uma batida molhada. Aumentaram em ritmo, como se alguém quisesse sair. Vi na minha cabeça as cenas que todo enterro traz, a tampa sendo lacrada, a terra sendo empurrada. Mas aquilo tinha outro tom, era mais urgente, desesperado, uma tentativa de chamamento. E então, como se uma fita antiga tivesse sido rebobinada no silêncio, escutei uma voz. Era abafada, um som que vinha das profundezas, mas eu a reconheci pelo jeito. Mãe. Meu corpo todo estremeceu. Era a voz de Rafael, a entonação, uma memória da fala. Minha vontade foi correr, se jogar no chão, desenterrar. Fui puxada por dentro como se tivesse um ímã no peito. Não sei se a voz era real para mais alguém. Havia outras pessoas no cemitério, sim. Alguns velhinhos passeando, o coveiro, o mesmo rapaz de tantos anos antes, que apareceu mais tarde para ajeitar outra sepultura. Ninguém contou de primeira que havia ouvido algo. Mas para mim foi como se o tempo se encurvasse. E então eu senti outra coisa, uma mão gelada no meu ombro. Não uma mão humana quente, não um gesto de consolação. Gelada. Pesada, como a palma de alguém que apertasse para impedir que eu me movesse. E por trás dessa pressão veio a sensação de que eu não estava sozinha. Vultos, sombras que se moviam entre as lápides, sussurros sem palavras. O vento mudou de direção e trouxe um murmúrio que parecia um coro de bocas fechadas. Minha primeira reação foi desespero. O pânico abriu como ferida. Eu comecei a gritar o nome dele. Rafael! Rafael! As palavras saíam como bala. Gritei até a voz falhar. Senti dedos no cabelo, uma tentativa de tirar minha cabeça para baixo, e dentro dessa confusão houve o que me pareceu ser uma afirmação. Não é ele. Era um aviso que veio como lampejo, mas que só eu pude ver. No meio do terror, uma lucidez pequena e dura bateu. Isto não era Rafael. Aquilo se alimentava do meu pranto, da minha presença, da minha recusa em deixá-lo ir. Vi com clareza entre as sombras que havia entidades ali que viviam do meu aperto. Era como se tivessem tecido ao redor do túmulo uma namoradeira de lembranças em que eu me sentava todos os anos, e essas coisas se nutririam de meus dedos enrolados no terço, de minhas promessas sufocadas, do jeito que eu trazia sempre a mesma flor branca. Ali, no momento mais bruto, veio a decisão. Talvez fosse medo, talvez uma súbita coragem alimentada por amor. Eu percebi que, segurando-o, eu não o mantinha entre nós. Eu o prendia ali, numa área onde o descanso não poderia morar. Pensei em todas as vezes que eu repetira a cena do enterro na minha cabeça, em todas as noites que eu acordei chamando seu nome. Percebi que aquilo não era respeito, era prisão. E como mãe, como mulher que o era de dentro para fora, eu sabia que o maior ato de amor nem sempre é segurar. Às vezes, o maior ato de amor é soltar. Falei com voz que eu mesma não reconhecia no começo. Era firme, lenta, como quem já sofreu demais para titubear. Rafael, eu disse, e por um segundo a palavra era um sopro. Filho, eu te liberto. Vai descansar. Vai onde tem paz. Eu não te peço mais nada. Obrigada pelo que você me deu, por cada risada, cada raiva, cada filho que você foi. Eu deixo você ir. A minha fala mudou. A lágrima que antes vinha como rocha, agora era lençol que deslizava. Eu não repreendia, não implorava, eu agradecia. Falei por tudo que qualquer mãe tem medo de dizer. Perdoa-me. Vai. Quando pronunciei essas palavras, algo aconteceu que não sei explicar sem parecer tola, nem sem parecer abrigada em fé.
A mão no meu ombro começou a afrouxar. O frio recuou como o mar que cede espaço à areia. As batidas sob a terra pararam. O sussurro, que até ali embaraçava meus ouvidos, ficou diminuto e se foi. As flores, que haviam murchado num sopro, pareciam recuperar um pouco de sua cor. Não totalmente, não como antes, mas o pano de presença pesada que me cobria começou a abrir. Eu senti como se tirar uma roupa suja, um alívio que não se pode dizer com rapidez. Não vou dizer que foi um milagre garantido, nem que a dor desapareceu para sempre. Estou dizendo que vivi, uma mudança de peso dentro de mim, uma serenidade que se acomodou como quem volta para casa. Voltei para casa naquele dia caminhando mais leve, como se o ar tivesse espaço. As pessoas perceberam um brilho diferente no meu passo. Meu filho não apareceu fisicamente. Eu não recebi um bilhete, não tive uma visão prolongada de rosto. Tive, sim, paz. Uma paz que me permitiu ficar e não mais ficar presa. Nos anos seguintes eu continuei a cemitério, mas a maneira como fazia mudou. Em vez de me ajoelhar e tentar puxar o tempo para fora do chão, eu sentava e lembrava. Levava uma bandeja de bolos para a vizinhança, contava as histórias engraçadas de Rafael para quem quisesse ouvir. Celebrava. Em vez de reviver, eu celebrou a vida que foi. Mas o episódio daquele finados não ficou só entre as minhas memórias. A notícia do que eu disse e do que eu ouviu começou a circular, porque as pessoas falam. Foram chegando até mim conversas, perguntas, olhares. Alguns disseram que eu tivera alucinação, outros que eu fora visitada. A cidade, como sempre, fez dos acontecimentos uma rede de opiniões. Foi então que veio a tal da curandeira do interior. Ela não apareceu do nada. Vieram à minha casa umas mulheres que conheciam do sítio, gente que sabia de velha tradição e que no fundo queria me proteger. Dona Marisa, disseram, há uma mulher lá na estrada que pode ver essas coisas. Vai falar com ela se o senhor permitir. Eu fui, não por curiosidade mórbida, mas porque senti a necessidade de uma explicação que não fosse só minha. A curandeira veio com suas tralhas e seu jeito de quem fala baixo para não espantar as mealhas da casa. Não vou dizer o nome dela porque isso não acrescenta nem diminui a história. Vou dizer o que ela fez e disse, e eu faço questão de frisar. Tudo o que ela falou foi contado por ela a mim, e por mim a vocês, como interpretação, não como prova. Ela pediu para ver o túmulo. Aconteceu alguns dias depois quando levei cuidado e alguma temeridade. A curandeira chegou com o carro empoeirado da estrada de chão, botas cheias de barro, uma voz firme. Ficou em silêncio por alguns instantes, olhando para o mármore com uma atenção quase arqueológica. Mexeu nas flores, tocou a terra e perguntou quem era Rafael. Eu contei a história ao vento, nascido em 1977, ido em 2000, a perda. Ela ouviu e depois falou. A trabalho, ela disse. Falou no termo antigo, em uso naquelas bandas, que designa um ritual dirigido a um objetivo, uma ação deixada em um lugar para produzir efeito. Ela falou de fios, disse que havia nós apertados, não me mostrou nada e não me obrigou a acreditar. Ela disse que encontrou coisas pequenas, objetos enterrados ali perto, colocados com intenção. Muitos na cidade preferem chamar de macumba, uma palavra que tem peso e história. Ela usou termos de quem conhece a linguagem da terra e explicou que, em seu entender, havia um trabalho que se prendia à lembrança. Trabalho e ritual são palavras que dependem de quem fala. Pessoas de um lugar chamam de uma forma, outros de outra. Eu ouvi e guardei. Para ela e para alguns vizinhos, aquilo era uma explicação. Havia algo no túmulo que havia sido deixado. Talvez por gente que acreditava em prender algo, talvez por mãos que pensaram estar ajudando. Não me cabe julgar a fé alheia, nem apontar quem fez. Ela falou como intérprete de sinais, não como sentença. Eu aceitei sua fala como um mapa possível para o que senti. Eu sei que dizer macumba pode soar forte e injusto para muitos, e eu faço questão de insistir. A curandeira disse que havia um trabalho, e o nome que se dá a isso varia. Para alguns, são práticas religiosas, para outros são formas de magia, para outros ainda, superstição. Não vou aqui estigmatizar ninguém, nem abrir uma guerra de palavras. A cidade, no entanto, ouviu e não deixou passar.
As bocas se moveram, as opiniões se plantaram. Uns vieram com bronca, outros com simpatia. Mas, mesmo com as explicações e os possíveis objetos, a única coisa que mudou para mim foi o alívio de poder entender, ainda que parcialmente, o idioma daquela presença. Sei que algumas pessoas entendem dessas coisas melhor do que eu. A curandeira falou de intenções e de puxos invisíveis, de cordas que prendem e de nós que só se desfazem quando a mão que ama decide cortar o laço. E foi exatamente isso que eu senti. Cortar o laço foi dizer vai, foi liberar. Quando ela me falou do trabalho, não senti raiva. Senti o último pedaço de culpa se desfazer, como se o trabalho não fosse a causa, mas um sintoma de algo maior, a minha recusa em parar de cavar. Aquelas práticas, se existiram, respiravam do mesmo ar que eu respirava. Ar de medo, de afeto mal canalizado, de saudade que vira armadilha. Tudo isso me fez mais humana e mais pronta a perdoar os outros também. Depois do encontro com a curandeira, houve movimentos práticos. Alguns moradores fizeram uma limpeza respeitosa perto da sepultura. Ninguém levantou a tampa do caixão nem fez espetáculo. Foram retiradas, segundo relatos, coisas pequenas, nós de fios, papel amassado, tudo relatado de forma sutil. Para mim, aquilo nunca foi sobre os objetos. Mesmo que nada tivesse sido encontrado, o que eu já havia conseguido dizer e sentir teria sido suficiente. A função daqueles relatos foi explicar aos olhos da vila o que eu ouvira no chão e o que sentira naquele ombro gelado. A explicação cultural, curandeira, trabalho, rituais, deu às pessoas um mapa para entender o estranho. E mapas, por mais imprecisos, acalmam quem quer ter resposta. O que aconteceu de mais profundo não foi o ritual aparente nem a conversa com a curandeira. Foi a decisão de soltar, em si mesma. Antes daquele fim de tarde em que eu disse vai, eu era uma mãe que se enrolava em seus modos de luto como se fossem cordas de segurança. Depois, eu era uma mulher que permitiu que o amor tomasse outra forma, em memória comemorada, em conversas doces sobre histórias passadas, em velas acesas por gratidão e não por medo. A diferença é tênue, mas brutal. Eu parei de alimentar o que me aprisionava. Percebi que existiam coisas que se alimentavam do meu pranto, não porque elas fossem demoníacas per se, mas porque elas encontravam espaço onde eu mantinha a dor visível. Quando eu retirei o banquete, elas foram embora. Não estou aqui para ensinar ninguém a fazer igual. Não existe receita para soltar um filho, e tampouco prometo que a ideia que compartilho funcione para todos. Cada perda tem seu formato, cada coração seu tempo. O que posso dizer com honestidade é que abandono a necessidade de eternizar o sofrimento foi para mim caminho de cura. Não é ausência de saudade, é transformação da saudade em memória agradecida. É trocar o arranjo de morte por um jardim de lembranças. É escolher celebrar aniversários em vez de repetir a hora do enterro. Depois daquele episódio, as visitas ao túmulo mudaram de tom. Em vez de levar apenas flores, eu levava notas com pequenas histórias, todo ano uma lembrança diferente. Contava para os vizinhos que gostavam de ouvir, da vez em que ele passou a noite na chuva, da vez em que roubou o guisado e fez todo mundo rir, de cada vez que me abraçou com força até eu quase sumir. A cidade me via sorrir e aos poucos parou de me olhar com pena. O coveiro que tinha sido jovem no meu funeral agora vinha me cumprimentar com respeito. Dona Marisa, que bom ver a senhora bem. E eu respondia, estou aprendendo a ser. Nos grupos da comunidade, alguém muitas vezes diz que ouviu vozes nos cemitérios antes. Outras pessoas relatam sensações estranhas em lugares onde o luto ficou muito tempo de pé. O que me parece, olhando de fora, é que o sofrimento prolongado tem uma presença própria, e onde existe presença forte, outros ecos se aninham. Alguns chamam de assombração, outros de carga emocional. A curandeira deu à minha experiência uma palavra que a vila pôde entender, e por isso sua explicação foi aceita como parte do enredo. Mas o que transformou mesmo foi o meu gesto de deixar ir. Houve quem me perguntasse com maldade ou curiosidade se eu não tinha medo de pensar que o trabalho ali deixado poderia fazer mais mal. Eu respondia que medo sempre houve, mas que eu tinha mais medo de continuar vivendo naquela repetição.
Eu preferi arriscar a paz, dizia. Não por coragem heróica, mas por cansaço de carregar. Talvez a coragem seja apenas cansaço bem encaminhado. Aprendi também, ao longo desses anos, a empatia pelos que se apegam. Não condeno quem não conseguiu soltar. Todos temos tempos diferentes. Olho com respeito para quem ainda vai ao túmulo como eu ia, e sei que, um dia, talvez, também encontre a coragem. Não julgo aquela mão que segura outro corpo. Julgo apenas a dureza que nós mesmos impomos, a ideia de que amor se mede por quanto seguramos. Amor, descobri, é também deixar livre. Às vezes, à noite, eu pego a foto do Rafael e fico olhando. Ele está ali, sorrindo com a boca grande, os dentes brancos, o cabelo despenteado. Não sinto mais o aperto que me fazia falta para dormir. Sinto gratidão, uma saudade que não me encarcera. E quando passo pelo cemitério, saudade e alegria se misturam, como as estações do ano, sempre juntas, às vezes frias, às vezes quentes. Se você leu até aqui e sentiu algo parecido, eu gostaria de pedir uma coisa: compartilhe. Diga nos comentários se você já precisou soltar alguém, se já ouviu uma voz que parecia vir debaixo da terra, se já encontrou explicações que ajudaram a entender um medo. Não é uma competição de dor. É um convite à conversa, para que a gente descubra que não está sozinho. Se esta história te tocou, escreva. Se não te tocou, escute de qualquer jeito. Há muitas formas de aprender com as quedas e com as saídas. Não vou terminar sem dizer que, ainda hoje, quando chove, eu penso naquele frio que veio da terra e me lembro da mão gelada no ombro. Não tenho medo dela mais. Tenho respeito pela força do que se alimenta do luto. E mais do que isso, tenho zelo por não alimentá-la. A curandeira tinha suas palavras, a vila tinha suas interpretações. E eu, na minha maneira pequena e cambaleante, escolhi um caminho de leveza. Talvez esse seja o que chamam de cura. Não a promessa de que tudo fica perfeito, mas a possibilidade de mudar a forma como se vive com a falta. Se alguém perguntar hoje o que havia no túmulo, eu falo o que sei. Senti uma presença e ouvi uma voz que parecia ser do meu filho. A curandeira do interior disse que havia sinais de um trabalho, de um ritual ali. Essas são as palavras que circulam. Mas o que eu quero que permaneça e que repito com cuidado é outra coisa: o encontro que me fez soltar. Não foi um objeto, nem uma explicação externa que me devolveu o sossego. Foi a minha própria decisão de dizer vai com amor e de acolher a memória dele com festa e não com uma prisão. Se você levou um tempo para se libertar, saiba que isso não é vergonha. É prova de que o amor pode ser um laço e também uma asa. E se, por acaso, alguém que acredita em rituais falou e te ofereceu interpretação, aceite com discrição. Nem todas as respostas nos curam. Às vezes, elas nos ajudam a nomear o que sentimos. E nomear já é metade do caminho. Eu terminei por aqui, não porque tenha esgotado a lembrança, mas porque as histórias, especialmente as vivas, não se fecham em frases prontas. Elas ficam soltas, como bandeiras ao vento. Minha bandeira hoje é a da gratidão. Agradeço ao filho por tudo que me deu. Agradeço à curandeira por me oferecer uma versão do mapa. Agradeço a quem leu e aos que comentarem por partilhar um pouco de humanidade. Se esta história te tocou, se você conhece alguém que precisa ouvir que, às vezes, o maior ato de amor é soltar, compartilhe. Inscreva-se para ouvir mais testemunhos assim. Histórias de gente que perdeu e aprendeu a viver. Não prometo respostas fáceis, mas prometo verdade. E se quiser, conte aqui embaixo como foi a sua libertação. Quem sabe a nossa conversa não ajuda mais alguém a encontrar paz.